música foi composta por uma mulher porto-alegrense em 1875. Ela se chama Esmeraldina, a música. A mulher se chamava Lídia Knorr. E ela é uma contemporânea da Chiquinha Gonzaga, que, como sabemos, foi quem inventou a música brasileira. A música brasileira foi inventada por uma mulher preta, que era Chiquinha Gonzaga, Lídia Knorr pelo seu sobrenome. Provavelmente, certamente não era preta, era descendente de alemães, mas é contemporânea uma portuguesa. Ali, atrás ali do... Vocês veem, eu pedi para vir para cá, um, porque tem o piano, e dois, porque tem justamente a imagem da Porto Alegre dessa época, do final do século XIX. Aquela é uma foto do Virgílio Cadigari, que é um grande fotógrafo que registrou a cidade nessa época. Depois vocês olhem ali, tem fotos de várias épocas da cidade. Mas é um pouco essa ilustração do que a gente vai ver, né? A cidade que começa em 1752, né? Por acaso, você sabe, Porto Alegre aconteceu por acaso, né? Estava tendo as guerras guaraníticas lá, Tratado de Tordesilhas, que separou a América, aí fica um pedaço para os espanhóis, um pedaço para os portugueses. Aí os caras negociam em troca da colônia do Sacramento as missões, mandam portugueses para colonizar, só que os caras que vinham das ilhas dos Açores, que nessa época tinham passado por um período de seca, então estavam precisando sair das ilhas, mandam os caras para cá, uns ficam no Rio de Janeiro, outros ficam naquele lugar muito animador de nome Ilha do Desterro, que depois viria a se chamar Florianópolis, e outros entram pela Barra de Rio Grande, sobem a Lagoa dos Patos e chegam até aqui, que era o porto de uma sesmaria, que era ligada a Viamão, que era a cidade que existia. Os caras chegam aqui para subir o rio, para descansar um pouco dessa viagem de quase 3 meses, para subir o rio, para ir para colonizar as missões. Só que ninguém tinha falado para eles que os caras estavam em guerra, que era a história do Sepete Araju, essa terra tem dono, todas essas brigas. E os pobres portugueses ali, com soldados que tinham vindo de São Paulo, uns escravos e uns padres, uns escravizados e uns padres, ficam parados ali e esperam um pouco, né, para ver o que vai acontecer. E assim eles ficam esperando 10 anos e não acontece nada. Então, assim, a gente pode inclusive avisar para o pessoal ali que está acampado que Porto Alegre foi fundado por um bando de sem terra, né? Então essa cidade começou com um bando de colonos sem terra, exatamente. E aí depois de um certo tempo eles ganharam cada um quarto de légua em quadro. Tem até um livro do Luiz Antônio Assis Brasil chamado assim. E aí foram se espalhando pela cidade. Mas exatamente aqui onde a gente está, nessa região aqui, foi que chegaram os primeiros caras, homens, mulheres e crianças açorianas, de uma cultura folclórica muito forte, que nos deu o pezinho, a xangarrita, todo esse tipo de coisa que ainda existe até hoje, tanto lá nos Açores quanto aqui, no regionalismo gaúcho e tal. E era um povo que, segundo as descrições da época, era muito dado a festas e a ter filhos. Era muito comum eles terem 8, 10 filhos e tal. E assim começou Porto Alegre. Vamos lá para dentro, daí a gente muda de assunto. Porto Alegre é uma cidade muito recente, né? Mesmo se a gente pensar em... Bom, se a gente pensa em termos europeus, o Bar já tinha morrido e não tinha ninguém aqui, né? Se a gente pensa em termos brasileiros mesmo, a gente é muito recente, né? Já tinha poeta em Minas Gerais, já tinha o Nordeste todo, o Rio de Janeiro... São Paulo não existia, apesar de São Paulo ter aquela fantasia da primeira fundação lá, que nem Buenos Aires, que tem uma história de uma fundação no século XVI, mas na verdade vai começar a existir como cidade, tanto Buenos Aires, Porto Alegre e São Paulo, assim, como uma cidade que tem a sua própria produção, que tem tudo que precisa ter uma cidade no século XIX, né? E aí, o que acontece nesse século XIX também? É quando começam a nascer
as músicas populares do mundo. E as músicas populares que se ouvem hoje no mundo inteiro, todas elas foram nascidas nas Américas. De qual mistura? Dessa mistura do pessoal que veio para cá ou para colonizar, europeus que vieram colonizar, de muitas diferentes culturas, muitas diferentes línguas, muitas diferentes músicas, e africanos que vieram para cá escravizados também de muitas diferentes línguas, muitas diferentes culturas e muitas diferentes músicas. Então não é só que houve esse encontro da música europeia com a música africana. Houve também o encontro de culturas africanas que jamais tinham se encontrado na África e se encontraram aqui, à força, e culturas europeias que não tinham se encontrado na Europa e se encontraram aqui. Aqui para o Rio Grande do Sul, especificamente, para Porto Alegre, a gente tem duas ondas grandes migratórias, que é por volta de 1820, a Almohada, e por volta de 1860, a Gringalhada, né, os italianos. Além disso, tem uma forte migração judaica no final do século XIX e os negros escravizados que eram trazidos para cá desde do século XVIII. Né? Então, essa mistura foi gerando coisas muito diferentes e, ao mesmo tempo, muito próximas. É dessa mistura, dessas diferentes músicas africanas, com essas diferentes músicas europeias, como a polca, essa que a gente tocou, é uma polca de 1870, muito no clima do que eram as polcas europeias. Essa ainda não tem nenhum sotaque brasileiro. A habanera, que nasce em Cuba, nasce em Santiago de Cuba e vai para a Espanha, e da Espanha ela se espalha pelas Américas. Então a habanera, a polca e essas diferentes músicas africanas, elas vão parir o tango, elas vão parir o machixe, elas vão parir o ragtime, o jazz, o bolero, o choro e mais futuramente o samba, e todos esses outros ritmos, os ritmos cubanos em geral e tal, tudo que hoje a gente conhece em qualquer lugar do mundo, ritmos que se conhecem em qualquer lugar do mundo, isso exclui ritmos asiáticos e africanos e europeus também, porque hoje ninguém dança minueto. Todos os ritmos que se conhecem são nascidos na América entre 1870 e 1920, mais ou menos, e dessa confluência de gêneros. A única exceção é a música eletrônica popular, que eu advogo que quem inventou foi o Kraftwerk no final do século XIX, no final da década de 60, que é uma música europeia, mas mesmo assim eles começam e já tem forte influência da música negra estadunidense, né? Então até nisso tem dedo dessa mistura. Eu vou passar... Não, vamos ver umas figurinhas do século XIX aqui, ó. Por exemplo. Tá. Daí começa o século XIX, né? Temos o quê? O Rio Grande do Sul estava sempre metido em guerras, né? Então tem a Guerra Cisplatina no começo, depois tem a Revolução Farroupilha, que vai de 1835 a 1945, depois tem a Guerra do Paraguai, 1860, aí tem a Revolução Federalista, 1893, daí ainda tem em 1923, já no século XX, a Revolução de 23 e depois a Revolução de 30. Então, a cada geração de gaúchos e porto-alegrenses tinha uma guerra. E numa dessas guerras apareceu esse senhor aqui. Um caso muito raro. Essa animação total aí, e o melhor do carnaval, esse sujeito é o Maestro Mendanha. Talvez vocês tenham passado já pela rua, Maestro Mendanha. O Maestro Mendanha é autor do hino Farroupilha, que hoje é o hino do Rio Grande do Sul, e que na sua versão original não tinha a frase "povo que não tem virtude acaba por ser escravo". Essa é da versão positivista de bem depois. A letra original não fala nada disso. O Mendanha, ele era das forças imperiais. Ele era um caso muito curioso, porque ele era um comendador negro. Ele era muito amigo do Duque de Caxias, desde a infância. Era um negro alforriado, então ele
Não, ele já nasceu livre, ele nunca foi escravo. E ele trabalhava com música e tal, e veio, né, coitado, mandaram ele para esse fim de mundo, que era aqui o Sul, regendo a banda do batalhão que veio aqui guerrear com as forças imperiais contra as forças da Revolução. Ele foi preso, gostando tanto que quando foi solto ficou. E aí ele ficou aqui em Porto Alegre. E quando ele foi preso, ele foi obrigado a escrever esse hino que a gente canta até hoje, né? Então, ele escreveu o hino, mas daí ele se radicou aqui em Porto Alegre e foi fazer música sacra. Ele também era muito amigo do padre José Maurício, que é um grande compositor, talvez o principal compositor brasileiro de música de concerto, de música clássica, de música sacra, antes do Carlos Gomes. E ele tocava muito as coisas do José Maurício, ele trabalhava aqui do lado, né? No Teatro São Pedro, e ele regia os coros da catedral, que era a antiga catedral, que tinha no lugar de onde tem a outra agora. E relatos da época, inclusive, dizem que ele estava sempre muito animado e sendo especialmente atento e dedicado às cantoras dos grupos. E ele que era padre. Mas ele, inclusive, conseguiu morrer rico, dando aulas, e isso era uma coisa muito rara, né? Um sujeito que, sendo preto, era comendador, e morreu com propriedades e era respeitado na cidade e entrava em todos os lugares onde os pretos, em geral, não podiam entrar, né? Carnaval. Carnaval no século XIX. Também é legal. Ó, coisa linda. Olho vivo, pais de família. Olho vivo. O que era isso? O carnaval em Porto Alegre era principalmente, num primeiro momento, o que eles chamavam de intrudo. O intrudo era o seguinte: o pessoal saía atirando bolas de cera com líquidos dentro, que podia ser perfume, água ou, sim, evidentemente, mijo. E tinha essas bisnagas de água que uns atiravam nos outros, e principalmente os homens atiravam nas mulheres que eles queriam namorar. Coisa romântica, né? E era um negócio que muitas vezes tentou-se proibir, mas sempre voltava. E aí começam as grandes sociedades carnavalescas da época, como a Esmeralda e a Venezianos, que eram as maiores. Ó. Isso aqui, gente, é atual Praça da Matriz. Sim, vocês estão vendo um elefante. Vocês estão vendo camelo. Vocês estão vendo um barco. Isso eram os carros alegóricos que não foram inventados pelas escolas de samba do Rio de Janeiro, mas sim por essas sociedades que reuniam os ricos de Porto Alegre e que faziam grandes desfiles em carros puxados a cavalo. E o povo, como vocês podem ver aqui, ficava assistindo. Então, esse carnaval era um carnaval de assistir os ricos passando, né? Aos poucos, em algumas comunidades, como a Ilhota, que hoje não existe mais, mas que era um bairro ali onde nasceu o Lupicínio Rodrigues, onde nasceu Tesourinha, e que era bastante próximo da Cidade Baixa, e na própria Cidade Baixa começa a nascer, entre as comunidades mais pobres, de trabalhadores, aí um carnaval mais espontâneo, um carnaval mais de bloco mesmo, das pessoas, dos cordões, né? Não se chamava bloco, se chamava cordão. Então as pessoas se organizavam, instrumentos, tinham os cordões de 10, 15, 20, 50, 60 pessoas que saíam aí eles mesmos se divertindo. Mas evidentemente fora da zona nobre da cidade. Aliás, não sei se vocês já pararam para pensar por que se chama Cidade Baixa. Em primeiro lugar porque era Cidade Baixa, né? Aqui era Cidade Alta. Mas o sonho dos futuros novos ricos porto-alegrenses era subir da Cidade Baixa para a Cidade Alta. Então, na Cidade Baixa trabalhavam as pessoas que serviam as pessoas da Cidade Alta, assim, o epicentro era aqui em Rua da Praia, mas principalmente a Duque de Caxias. Então, a cidade vai se desenvolvendo assim. Quando a abolição no Brasil, em Porto Alegre aconteceu uma coisa curiosa, que tinha um grupo chamado Partenon Literário,
que era um grupo muito para frentex. Era um grupo de intelectuais de Porto Alegre, na segunda metade do século XIX, liderados todos eles eram abolicionistas, republicanos. Eles davam aula de graça para alfabetização de adultos. Eles faziam espetáculos e se reuniam para conseguir dinheiro para comprar cartas de alforria. Eles tinham uma grande biblioteca e eles tinham a sua sede num lugar ermo e afastado do centro que se chamava, que é um bairro que não tinha nome e que passou a partir de então a se chamar Partenon, por causa do Partenon literário. Ali era a sede do Partenon, o bairro Partenon se chama por causa do Partenon literário. E eles começaram uma campanha de difamação. Porto Alegre, no século XIX, chegou a ter, se juntar todo, mais de 40 jornais, muito mais do que tem hoje. E todos os lugares eles faziam campanha sobre a vergonha que era chegar tão perto do século XX e ainda existirem pessoas escravizadas. Porto Alegre era tomada pelo positivismo também, uma ideologia muito complicada, política e tal, mas que tinha entre as suas coisas a igualdade, a liberdade e tal. Tem aquele templo positivista ali do lado do BRIC, é o único do Brasil ainda. Eu acho que ainda abre nos sábados, né? Que tem os degraus que tu vai subindo rumo à iluminação, né? Era a religião da ciência, o positivismo. E com essa campanha de como pegava mal, as pessoas foram, por constrangimento, que ainda tinham escravos, abolindo, libertando, né, alforriando seus escravos. Então, em 1884, 5 anos antes da abolição da escravatura no Brasil, já não tinha mais nenhuma pessoa escravizada nem em Porto Alegre, nem na região da Grande Porto Alegre. E por que eu estava dizendo isso? Agora me esqueci. Mas, enfim, só isso em si já é um dado interessante, né? Porque eu vou passar para lá, porque vamos entender também um pouco daí do que está acontecendo de música dessa época. Bom, as pessoas se reuniam para dançar, né? E nas sociedades bailantes, e para dançar músicas daí que já tinham algum sotaque brasileiro. Por exemplo, essa polca, de 1888, de um compositor chamado Carlo Vilela, descendente de italianos nascido aqui, e que ela era uma polca para ser dançada puladinha, como toda polca. Aliás, a polca e a valsa foram as primeiras danças que eram de casal. Porque até então, vocês veem nesses filmes antigos, né? Nos filmes que encenam tempos passados, as pessoas dançavam em grupos, né? O já citado minueto, por exemplo, as danças todas eram danças de grupo. A primeira vez que acontece de apenas um homem e uma mulher dançarem juntos com aquela intimidade, que inclusive poderiam conversar separado das outras pessoas e poderia encostar a mão nas costas da mulher, acontece em música lenta, com a valsa, e em música alegre e saltitante com a polca. A valsa é de 1820, por aí, e a polca é de 1840. A polca nasce na região da Boêmia, no que hoje é a República Tcheca. Inclusive, o termo boemia vem da região da Boêmia, porque as pessoas dançavam polca, faziam festa lá naquela região, e eles eram irredutíveis. Assim, trabalhavam o mínimo possível para fazer o máximo de festa possível. Isso resistiu até o século XX, porque, inclusive, os nazistas tiveram muita dificuldade de controlar o pessoal da Boêmia, porque eles não eles faziam uma espécie de desobediência civil, que é o negócio de não vamos obedecer porque nós estamos fazendo festa, enchendo a cara aqui. Então, uma polca de 1888, que em determinado momento, está escrito na partitura, a orquestra deve gritar "pula!". E imagina-se que as pessoas pulavam, né? É mais ou menos como "tira o pé do chão!". É uma das coisas que vocês vão ver que nada se inventa, tudo se recicla. Então, em 1880 já tinha o "tira o pé do chão, Porto Alegre!". Só que era assim.
Essa música, durante 20 anos, a gente tocou no Arthur de Faria e seu conjunto, todos odiavam. E deve ser uma vingança pessoal deles, assim, ver que eu agora estou me quebrando para tocar ela e errando, inclusive. Eu vejo o Caran, meu compadre saxofonista do seu conjunto, nesse momento, rindo no seu interior. Bom, a polca e a outra música que eu falei é a habaneira, né? A habaneira é esse pulso aqui. A habaneira tem uma coisa muito louca, que é assim, eu falei que nasceu em Cuba, mas na verdade é que vale contar essa história. Existia uma country dance no interior da Escócia que tinha esse pulso. Essa country dance do século XVIII ainda foi no começo do século XIX para a França. E os franceses adaptam o nome de tudo e passaram a chamar a country dance, como eles chamam Les Beatles, né? Os Beatles. Tem uma amiga nossa, a Dedé Ribeiro, que estava morando na França quando morreu o Raul Seixas, e ela ouviu no rádio que tinha morrido o grande roqueiro brasileiro Jules Seixas. E ela levou algumas horas, estava já em casa, quando disse: morreu o Raul Seixas. Então os franceses fazem isso. E a country dance, que é uma dança do campo, eles chamaram, por aliteração, de contradance, que não tem nada a ver, é uma dança contrária, né? E a contradance foi para a Espanha, e na Espanha os caras traduziram para contradança. E essa contradança se espalhou no começo do século XIX por toda a América Espanhola, mas se sediou em Cuba. Mais especificamente em Santiago de Cuba. E lá ela foi pegando um molho, daí já caribenho, aí já com forte influência africana, né, das diferentes músicas africanas lá. E de Santiago de Cuba ela chegou em Havana. Em Havana, que era o porto mais importante espanhol das Américas, e que tinha muita conexão, por exemplo, com New Orleans, em Havana, ela começou a se espalhar. As pessoas começaram a dançar essa música, começaram a ouvir essa música, foram levando de volta os espanhóis para a Espanha, e da Espanha foram levando para os outros portos das Américas, e daí já estava, de repente, no Rio de Janeiro, e já estava em Buenos Aires e tal. E as pessoas não sabiam como chamar essa música, eles diziam: não, essa é uma música de La Habana, é uma habaneira. Então, essa habaneira, que tem a célebre habaneira da ópera Carmen, né? Né? Vocês manjam. A habaneira virou um super sucesso. Só que em cada lugar ela foi pegando um molho. Então, foi se transformando no que viria a ser o machixe, ou então no que viria a ser o tango, ou então o que viria a ser o ragtime. Isso misturado com a levadinha do aquela polca que é. Daí, gente, virou tudo, né? Então, para ver que tudo vem de tudo. Só que aqui no Rio Grande do Sul, o que aconteceu? As habaneiras chegaram no final do século XIX. E se compôs várias habaneiras aqui em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, elas passaram a ser chamadas de tango brasileiro. Então, por exemplo, o Odeon, do Ernesto Nazaré, ou todas as músicas que o Ernesto Nazaré compôs, e que hoje a gente chama de choro ou chorinho, o choro só passa a ser chamado de choro ali por 1910, 1920. No século XIX, ele era chamado ou de polca, era um jeito de tocar polca, ou de, no caso do Nazaré, tango brasileiro. Porque tinha o tango argentino, porque o tango não é nem brasileiro nem argentino, o tango nasceu na Andaluzia e também veio com os imigrantes. Então, essa música, Puladinha, aqui no Rio Grande do Sul, ela foi sendo uma habaneira dolente, tem habaneiras compostas nos anos 10, 20. Aí começaram a surgir outros ritmos e a habaneira foi indo para o interior. No interior,
ela começou a se acelerar. E em vez de havaneira com H, os caras passaram a dizer a, artigo, vaneira. E nos anos 50, que já não é mais assunto do nosso livro nem da nossa aula, mas é interessante contar essa história, principalmente com os Bertucci, com os irmãos Bertucci, ela foi acelerada e eles passaram a chamar de samba campeiro e o resto das pessoas passou a chamar de vaneirão. Então, o vaneirão, este ritmo 100% gaúcho, que valoriza as coisas do Rio Grande, é contra esses estrangeirismos, ele nasceu naquele antro de comunista que é Cuba. Mais uma coisa para a gente contar para o pessoal que está acampado lá. Então eles já vão ter 2 desilusões. E esse sim é um ritmo alienígena. Então vamos ver aqui. Temos aqui o Carlos Vilela. Bom, e aí tem uma coisa que é muito doida quando tu começa a estudar história, que é o quanto o acaso age. Né, o quanto o improvável acontece. Tudo bem, eu não sou comunista, mas eu sou marxista. Eu acho que a gente, quando analisa história, tem que usar, até os liberais usam o raciocínio de estudo marxista. Que é assim, tudo é relação econômica, né? Tudo a gente tem que olhar o contexto histórico, qualquer arte é política, porque, enfim, tudo vem de um contexto histórico. Tem isso, mas tem também o acaso. E o acaso, por exemplo, qual a possibilidade de um sujeito negro, nascido em São Gabriel, ser o responsável pelo machixe ser sucesso em Paris? Né? A possibilidade disso é ridícula, e aconteceu. O sujeito chamava Geraldo Magalhães, ele primeiro veio para Porto Alegre, e ele tinha uma dupla que se chamava Os Geraldos, que mudavam a partner, era sempre a mulher com quem ele estava casada. A mais famosa delas foi a Nina Teixeira, depois teve a Margarida, também a Margarida era argentina, a Nina era gaúcha, todas negras como ele, e depois, quando ele foi para Portugal, ele casou com uma portuguesa e ficou casado com ela até morrer já nos anos 60, com quase 100 anos de idade. Mas o Geraldo, os Geraldos tinham uma dupla que, como eu disse, ele saiu de São Gabriel, veio para cá, para Porto Alegre, gravou uns discos aqui, a gente já vai falar dessa história, que é a Casa Elétrica. Porto Alegre teve a segunda gravadora com fábrica da América Latina. Mas antes disso, ele estava no Rio de Janeiro, em plena Belle Époque. E se apresentavam na rua, para escândalo da sociedade, cantando funk. Não, cantando as músicas deles, que eram o funk da época. Porque também, quem acha que música de putaria e descer até o chão foi inventado agora, não sabe nada, inocente. Porque, assim, desde o Gregório de Matos que os baianos fazem canção de putaria, né? E essa coisa, por exemplo, do El Chan é típico samba de roda baiano de 100 anos atrás, não só nas músicas, como nas letras. E aí um grande sucesso dos carnavais entre 1808 e 1913, 14, todo ano ela voltava e era um grande sucesso, era essa música chamada Vem Cá Mulata, cantada por Os Geraldos, que na gravação mais famosa para a Casa Odeon, eles estão voltando da primeira temporada em Paris e eles começam dizendo o seguinte: o popular Vem Cá Mulata, cantado pelos Geraldos para a Casa Edson como se estivesse em Paris. Cocorocó, lá canto galo. Eu vou fazer a Geralda, tá? Me perdoem. Kikiriki, ó pintopia, vem cá, eu não vou, vem cá, eu não vou, caceta. Vem cá, mulata, não vou lá não. Vem cá, mulata, não vou lá
lá não. Sou democrata, sou democrata, sou democrata do coração. Vem cá, mulata, não vou lá não. Vem cá, mulata, não vou lá não. Sou democrata, sou democrata, sou democrata do coração. Ao povo damos sempre alegria e batalhamos pela folia. Não receamos nos sair mal, a letra damos do carnaval. Vem cá, mulata, não vou lá não. Vem cá, mulata, não vou lá não. Sou democrata, sou democrata, sou democrata do coração. Ao povo damos tanta alegria e batalhamos pela folia. Não receamos nos sair mal, a letra damos do carnaval. Vem cá, mulata, não vou lá não. A gente desce e estremece até chegar no chão. Vai ralando na boquinha da garrafa, vai ralando na boquinha da garrafa. Bom machixe é eterna fruta que só nasce em cada cova. A mãe embota das pernas e todo o corpo se move. Ao povo damos sempre alegria e batalhamos pela folia. Não receamos nos sair mal, a letra damos do carnaval. Vem cá, mulata, não vou lá não. Vem cá, mulata, não vou lá não. A gente desce e estremece até chegar no chão. Olha lá, aquele francês tá todo babado. E aqui em Porto Alegre, então, é um lugar onde tarda a se estabelecer o samba. Bom, mas antes vamos contar um pouquinho da história da Casa Elétrica aqui, ó. Nessa onda de imigrantes italianos e... Bom, teve essa crise na Itália, econômica mesmo, e de seca, que trouxe muito dos italianos do sul por volta de 1860. Agora me deu um branco, não me lembro. Se tem algum descendente italiano, me corrija se a primeira imigração foi do sul ou do norte. Eu não me lembro agora. Mas o fato é que houve uma segunda leva de imigração aí de gente que não era pobre, mas de gente que não era miserável, mas que era pobre e queria fazer a América. Tem a história clássica, os filmes do Sérgio Leone, né? Eu Era Uma Vez na América, conta essa história em Nova York, por exemplo, né? E aqui na Argentina e também em Porto Alegre, teve muito disso. E um desses sujeitos que tinha alguma grana de família se chamava Savério Leonetti. O Savério Leonetti era uma figuraça. Assim, era um bom vivant e queria ficar rico. Então, ele juntou o dinheiro que ele tinha com os dois irmãos e primeiro foi a Nova York ver se era um bom terreno. Nova York, o que ele viu? Estava tomada de italiano, né? Tinha até a Little Italy, onde inclusive nessa época... Não era nessa época. Um pouco depois moraria o Astor Piazzolla jovem. Mas nessa época é um pouco antes. Isso aí é começo, virada do século. Anos 10, por aí. Aí ele pega o outro navio e vem descendo. Vem descendo, rumo a Buenos Aires. Imagine quanto levava uma viagem em Nova York e Buenos Aires. Certamente uns 3 meses. E ele faz essa mesma entrada que os pobres dos açorianos tinham feito 200 anos antes, né? 150 anos antes. Entra ali por Rio Grande, sobe a Lagoa dos Patos e para em Porto Alegre. Aqui ele se encanta com a cidade, com a Porto Alegre dos anos 10, realmente era uma cidade, assim, para quem era homem, branco, de classe média, era o paraíso, né? Assim, era uma cidade realmente, talvez uma das melhores épocas de Porto Alegre, anos 10, 20, né? Para quem estava dentro desse estrato social. Mas tudo bem, ele segue viagem e vai para Buenos Aires. O que ele descobre em Buenos Aires? Que também está tomada de italianos querendo fazer a América. E aí ele fala para os irmãos dele, vamos voltar lá para aquela cidade anterior, que aquilo lá é um mercado a ser explorado. E aí aqui na Rua da Praia, ele abre a Casa A Elétrica, que vendia o quê? Artigos elétricos, que eram então a grande novidade do momento. A eletricidade estava começando a chegar nas casas das pessoas. Então eles vendiam lâmpadas, eram representantes das lâmpadas Osram, e vários outros artigos elétricos e de variedades e tal. E também vendiam o quê? Uma outra novidade, que eram os gramofones, e também as máquinas de cilindro, que era a capacidade de ouvir música pela primeira vez sem ter um músico do lado. Porque isso
são duas coisas que eu acho sempre interessante de contar. Primeiro, assim, eu nasci em 1968. A gente, em 1923, eu posso pensar, nossa, como o mundo mudou desde que eu nasci, né? Teve toda a revolução do próprio ano em que eu nasci, e toda a coisa da internet, e enfim, tudo isso. Mas quem nasceu em 1868, em 1930, o mundo tinha mudado muito mais, gente. Quando o cara nasceu, não existia automóvel, não existia avião, não existia telefone, estava começando a fotografia, não existiam imagens em movimento, não sei se eu acho que é um pouquinho depois, mas enfim. Não existia nenhuma forma de ouvir música que não fosse alguém tocando. Não existia rádio, não existia eletricidade nas casas, né? E, de repente, 40, 50 anos depois, existia isso tudo. E uma das coisas que existia no meio disso era essa grande revolução, que era, pela primeira vez, se poderia ouvir música sem ter uma pessoa tocando. Por isso que, antigamente, até o começo do século XX, todas as famílias tinham essa coisa das moças, ou mesmo os moços, mas geralmente as moças, aprenderem um instrumento musical. Porque as famílias de classe média baixa, a primeira geração, no final, metade do século XIX, era só os ricos que tinham pianos, né? Então, o primeiro sinal de status, como hoje é ter uma televisão de 250 polegadas, era ter um piano. Só que, dali a uns 40 anos, esses pianos começaram a ser trocados por novos pianos. E os pianos antigos vendidos a um preço muito mais barato. Então se popularizou que as classes médias baixas também passavam a ter pianos. Então no centro da sala, onde hoje tem um monte de gente, cada um olhando para o seu telefone, ou todo mundo assistindo a Netflix, antes tinha uma televisão, antes tinha um rádio, antes tinha um gramofone, antes do gramofone tinha o piano, que era para as pessoas ouvirem música com alguém tocando. Só que aí estamos nesse momento em que o piano é trocado pelo gramofone. Então começa a haver essa possibilidade de botar um disco com uma música gravada e ouvir essa música gravada. Isso é uma revolução extraordinária. Isso acaba com muito emprego de músico, por exemplo, em piquenique. Porque o cara ia passar o domingão na Redenção, em vez de levar a caixinha JBL, contratava uns 3 músicos para ficar tocando para ele. E era verdade. Ou quando ia para a praia, né, levava 2 dias a viagem até Tramandaí, o cara contratava já uns músicos de lá para ficar tocando na praia. Então era isso. E o cinema era mudo, né, no primeiro momento, então tinha os músicos tocando, acompanhando os filmes mudos e tal. Mas o Leonetti vê essa grande oportunidade, assim, começa a vender muitos gramofones, e aí ele diz para os irmãos dele, gente, e se a gente começasse a fabricar gramofones baratos, e depois, quando um monte de gente tivesse gramofone, a gente fizesse uma gravadora para fazer discos baratos para tocar nesses gramofones? E foi assim que foi feito. Só tinha uma fábrica na América Latina de discos, que era a Odeon, no Rio de Janeiro. Aí o Leonetti traz uns caras da Alemanha, equipamento, técnicos, e faz uma fábrica. Aqui, em Porto Alegre. Fundada em 1913. E que durou até 1924. Que era a Casa Elétrica que fabricava esses discos. Eu trouxe um quebrado porque o inteiro não sai lá de casa. Esse disco aqui, ele tem 110 anos. E o irmãozinho dele, que não está quebrado, toca perfeitamente. Ao contrário de alguns dos primeiros CDs que eu comprei que já não rodam. E essa era a casa. Esse é o selo dos discos gaúcho, né? Que tem um gaúcho montado a cavalo, meio argentino, assim. E foram lançados 1000 discos diferentes. 1000 títulos de música, a maior parte deles de artistas do Rio Grande do Sul, gravados entre 1913 e 1920 e poucos. E aí o que começou a acontecer? Assim, gravou-se samba aqui, com os Geraldos, por exemplo, que no momento, na década de 70, o Paixão Cortes, você sabe, né? O Paixão Cortes é o laçador. O Paixão Cortes é o cara que inventou o movimento tradicionalista. Vocês sabem disso. Só que o Paixão é muito mais do que isso. E o Paixão era muito mais legal do que isso. O Paixão era um puta de um pesquisador e que descobriu, por exemplo, foi ele que trouxe de volta para a discussão
a história da Casa Elétrica, nesse livro da década de 70, Aspectos da Música e Fonografia Gaúcha, que em 1978, ele ficou catando esses discos. Ninguém sabia mais na década de 70 que isso tinha existido em Porto Alegre. E aí ele ficou catando esses discos e escreveu, tinha um congresso de pesquisadores, e ele foi lá e apresentou. Só que, quando ele apresentou isso, o que se conhecia como primeiro samba gravado era de 1917, pelo telefone. E aí o Paixão achou discos gravados pelos Geraldos de samba, como, por exemplo, o Vem Cá Mulata, que é um machixe, mas o pelo telefone também é, em 1913. Então, imagina para os cariocas engolir isso, que o samba foi gravado antes em Porto Alegre do que no Rio de Janeiro. Depois isso caiu, porque acharam gravações no Rio de Janeiro de samba em 1911. Mas durante uns 20 anos, o Rio Grande do Sul ficou com essa, né? Não, a gente gravou samba antes dos carioca. E outra, também o Paixão era um gênio, era um puta pesquisador, mas era um gênio do marketing também. Daí o Paixão também espalhou na Argentina que o primeiro tango gravado tinha sido gravado em Porto Alegre. Quando ele sabia que não era bem isso, se gravava tango na Argentina desde 1904. Só que gravava lá, como não tinha fábrica, mandava para a Europa as matrizes e vinham da Europa as matrizes para cá. Começa a Primeira Guerra Mundial e começam afundam um navio com matrizes de discos argentinos indo para a Europa, um submarino alemão, e aí eles passam a não mandar para lá. Por onde é que eles vêm? Alguns deles para Porto Alegre gravar aqui os seus discos, porque tinha fábrica. Então, assim, só que o Paixão contou essa história de um jeito, ele nunca afirma isso, mas ele conta isso, e aí os jornais argentinos, incluindo o Clarim, que é o maior jornal da Argentina, dão a manchete lá em 1980. Primeiro tango gravado foi gravado em Porto Alegre. E, na verdade, não era. Era assim, o primeiro tango prensado na América Latina foi prensado em Porto Alegre. Mas você sabe, eu sou ex-jornalista, né? O primeiro tango prensado não dá manchete em lugar nenhum, né? O primeiro tango gravado é manchete na certa. Então tem essa história toda da Casa Elétrica. Tem dois filmes sobre a Casa Elétrica muito bons, ambos feitos pelo Gustavo Fogaça. Ele fez um filme de ficção contando um monte de história como ela não é, né? Comprando esses mitos todos do primeiro tango, né? Só que ele também fez um documentário que tem no YouTube, que chama casaelétrica.doc, onde ele conta a coisa como ela é mesmo. Aliás, eu achei genial isso. Acho que toda cinebiografia de ficção devia lançar junto o seu documentário. É que nem ver o filme da Merlin e ver o documentário da Merlin, né? Agora tem os... Porque tu vê a coisa como ela é e a coisa como fica melhor no roteiro. Então, essa história da Casa Elétrica é incrível. E tá lá o prédio, quase caindo aos pedaços, né? Na Glória. Tem uma grande batalha. Ele foi tombado, mas ninguém se responsabiliza pro prédio. Poderia ser ali o Museu da Imagem do Som de Porto Alegre. Então, entre esses 1000 títulos que foram gravados, um dos caras que despontou foi o primeiro cara a gravar música regionalista gaúcha, que é o Moisés Mondadori. O Moisés Mondadori era de André da Rocha, queria casar, precisava juntar um dinheiro. Daí ele veio para Porto Alegre para juntar um dinheiro para casar. Aí ele tocava a gaita, de 8 baixos. Aí ele foi pedir, foi lá na Casa Elétrica pedir para gravar uns discos. E aí ele foi contratado também como chefe de prensa. Então ele trabalhava na Casa Elétrica como chefe de prensagem e gravou muitos discos. Foi o primeiro Borghettino, foi o primeiro sucesso da música regional gaúcha. Os discos dele vendiam muito. A primeira gravação das Trovas do Boi Barroso, de várias músicas dessas regionais, foram feitas por ele. E ele podia ser um astro, se não fosse o fato de quando ele tinha uns 22, 23 anos, ele contou o dinheiro, viu que já dava e voltou para André da Rocha para casar. E casou. E aí ficou lá contando. Vocês imaginem André da Rocha em 1920. Né? Devia ter uns 300 habitantes, mais ou menos. E aí ele contava essas histórias, que ele tinha ido a Porto Alegre, que ele tinha feito e acontecido, e ninguém acreditava nele. Corta, passam-se 50 anos, dá um Moisés Mondadori, em 1970 e poucos, na sua chacarazinha lá, com a sua veinha, já com quem ele tinha casado, então, né, os dois. Chega uma flamante variante verde e desce dela um gaúcho de quase 2 metros de altura, que era o Paixão Cortes, dizendo: achei!
com um gravador. E aí ele tinha achado o Moisés Mondadori, e aí ele conta para todo mundo a história e mostra os discos do Mondadori e grava o depoimento para ele, que sai nos discos Marcos Pereira, aquela série Música do Rio Grande do Sul. E o Mondadori, depois de 50 anos sendo tido como o louquinho da região, ou o mentiroso, ou o atochador que tinha inventado aquelas histórias todas, é reconhecido, as pessoas descobrem que era tudo verdade o que ele contava, né? É mais ou menos como o final do filme O Peixe Grande, aquele, né, que ele descobre que só aumentava um pouco, mas tudo era verdade. Então essa é uma história linda, assim, do Mondadori. A Casa Elétrica, então essa geração da Casa Elétrica, e uma das grandes estrelas da Casa Elétrica era este sujeito aqui, o Otávio Dutra, de quem falaremos bastante agora. Olhem esta foto, certo? Olhem este senhor Otávio Dutra. Esse é um livro do Vedana. Depois vocês podem olhar os livros aqui. Tem um monte de livro. Só, como disse, como um amigo meu contou, né, da noite seguinte, que ele acordou na casa da moça e a moça cutucou ele e disse: tá, eu estou indo trabalhar, tá? Tu só bate a porta e não leva nada. Então, vocês olhem os livros, mas não levem nada, tá? Porque esses livros são raros, difíceis de achar. Então, vocês podem fuçar aqui. E esse é do Vedana. O Vedana fez esse aqui também, que é um pesquisador importante daqui de Porto Alegre, que é a Casa Elétrica e os Discos Gaúcho, que tem, inclusive, vários CDs. Se vocês acharem isso aqui nos Mercado Livre da vida, comprem, porque vale a pena. Tem vários CDs com músicas da Casa Elétrica, que foram remasterizadas pelo Marcos Abreu, que é um dos melhores engenheiros de remasterização do mundo, e mora aqui em Porto Alegre. E esse livro aqui o Vedana fez também, que é o próximo assunto que nós vamos falar, que é a era do jazz em Porto Alegre. Mas vamos parar um pouco no Otávio Dutra, vamos ouvir umas musiquinhas do cara, que o cara era foda. Musiquinha é o caralho, né? Cem anos atrás, essa música, exatamente 100 anos atrás, ela foi um sucesso extraordinário. Os discos tiravam, na média, 300 cópias, 500 cópias. Esse aqui vendeu mais de 5 mil discos, no Brasil inteiro, com um grupo do Otávio Dutra que se chamava O Terror dos Facões, de quem já falaremos. Facão é uma gíria para músico ruim, né? Então eles eram os melhores músicos da cidade. E essa música se chama Celina. Vou botar a partitura aqui dela. E também, né? Porque o que era um grande sucesso antes de haver o disco? O cara arrasou, o cara tá vendendo milhões de cópias de partituras, né? Porque as pessoas compravam as partituras para tocar em casa. Tem aquele célebre conto do Machado de Assis, quem não leu, leia hoje de noite, tem na internet, que chama O Homem Célebre, que é um dos melhores contos do Machado de Assis, que conta a história do Pestana, que era um célebre compositor de polcas, que o sonho dele era compor uma música que ficasse, uma música clássica, mas cada vez que ele tentava, ele fazia mais uma polca de sucesso, fazia um monte de sucesso, mas ele não queria o sucesso, ele queria a imortalidade. Então a Celina aqui, esta valsa maravilhosa, essa partitura tem 100 anos também.
Entre os anos 10 e os anos 20, o Otávio Dutra teve um protagonismo na música de Porto Alegre que nunca ninguém teve em nenhuma outra época, antes e depois dele. Ele era um sujeito... A gente fez um filme sobre ele, dirigido pelo Saturnino Rocha, que chama Espia Só, tem no Prime, se vocês quiserem ver. Tem um monte de músicos de Porto Alegre, inclusive de Amandu Costa, Ike Gomes, tocando as músicas do Otávio Dutra hoje em dia, né? E o Otávio, ele era o cara central na música de Porto Alegre em tudo. Ele era envolvido com carnaval, ele era envolvido com os musicais. Essa é uma história perdida de Porto Alegre. Tinha muitos musicais em Porto Alegre nos anos 20 e 30. E ele deu aula para todo mundo, para todos os músicos importantes surgidos nessa época. Todos foram alunos dele, sem exceção. E, além disso, ele era um grande compositor. E ele foi campeão nacional de direito autoral em 1914, e ele gravava discos tanto pela Odeon, no Rio de Janeiro, quanto aqui pela Casa Elétrica. Esse grupo Terror dos Facões fez muito sucesso. E ele foi o precursor, inclusive, em misturar uma orquestra com um grupo que hoje a gente chamaria um regional de choro. Eles fizeram uma adaptação do Guarani, do Carlos Gomes, que apresentaram no Teatro São Pedro com um grupo de choro e orquestra. Então, esse tipo de coisa era um grande inovador. E muito se escreveu sobre o Otávio Dutra, né? Tem esse livro do Vedana, tem outros livros do Márcio de Souza, um pesquisador de Pelotas. Eu escrevi uns capítulos, tem um capítulo do meu livro sobre o Otávio Dutra, e tem esse filme que a gente fez. E quando o meu livro estava na revisão, o Márcio de Souza, grande pesquisador, violonista, que dá aula na Universidade de Pelotas, me ligou e disse... Nem o WhatsApp ele mandou, ele ligou. Porque ele disse, Arthur, o teu livro... Tá pronto? Eu disse, não, tá na revisão. Ele disse, para tudo, que o Otávio Dutra era preto. Como assim? Peraí que eu tô te mandando agora uma tese de doutorado que um cara defendeu na história aqui sobre o irmão do Otávio Dutra. Daí a história é a seguinte. O Otávio Dutra, que se sabia, era filho de um magistrado, o Miguel Dutra, com a sua esposa. De quem se sabe o nome, no momento me deu um branco, eu me esqueci, enfim. Mas ninguém nunca falou sobre essa esposa. E o Otávio Dutra, como a gente vê pelas fotos, ele era um preto claro. Quer dizer, ninguém se dava... Para vocês verem o que é o racismo estrutural, né? Uma coisa muito louca, porque ninguém se deu conta que o cara era preto. Aí, esse trabalho sobre o irmão dele, o Arnaldo Dutra, que também tocava no Terror dos Facões e que está nas fotos com ele e que eu não vi, o Vedana não viu, o Márcio de Souza não viu, ninguém se deu conta disso. O irmão dele era claramente preto. E ele não. A história é terrível e é uma história clássica de como se formou o Brasil, né? A mãe do Otávio Dutra era escrava do tio do Otávio Dutra. Era uma mulher escravizada, pertencente ao tio do Otávio Dutra. Como eu disse, em 1884 foi abolida, não tinha mais nenhum escravo, inclusive em Gravataí, que era a terra deles. Então ela mudou, a primeira coisa que ela fez foi mudar-se para Porto Alegre. Ela e os seus 5 filhos, que só tinham mãe, não tinha um pai reconhecido, que era o Miguel Dutra. Esse sujeito, magistrado, então casado, com uma mulher branca, evidente, de boa família, e que estudava direito, ainda não era magistrado, era estudante de direito, que estudava direito em Minas Gerais. Cada vez que ele voltava, ele fazia mais um filho na futura mãe do Otávio Dutra. A partir do momento em que ela não era mais escrava e que ela se mudou para Porto Alegre, ela seguiu com ele. E a partir daí os filhos são registrados com o nome de pai e mãe, com o nome dela e o nome dele. Ele já estava viúvo, o pai do Otávio Dutra, o Miguel Dutra. Mas ele não casou-se com ela. Imagina se ele ia casar com uma ex-escrava. E mais, ele pedia transferência sempre para comarcas que não eram em Porto Alegre, porque daí ele só vinha visitar e ele não vivia com uma ex-escrava. Mas a coisa mais doente disso tudo é que provavelmente eles se gostavam, porque eles passaram a vida inteira juntos. E isso é muito doido. E, evidentemente, quando ele morreu, a família entrou com um processo para tentar ganhar essa grana de herdeiro, porque o cara tinha muita grana, e os filhos
legítimos, ainda que o Otávio Dutra e os 4 irmãos nascidos depois também fossem legítimos, estivessem registrados como pai e mãe, nunca viram essa herança. O Otávio Dutra morreu sem receber um tostão dessa herança. Morreu em 1937. E quando o Otávio Dutra morreu, os jornais todos da cidade choraram muito a sua morte e disseram que, entre outras coisas, ele era o inventor da valsa porto-alegrense, como essa que a gente ouviu. Então tinha uma coisa, um sotaque de uma música que começava a se criar naquele momento, que é esse momento pré-Revolução de 30. Vamos ouvir mais uma do Otávio Dutra. Aí vocês já vão ver que daí já é... Aí a gente já está no meio da década de 20, que isso já está muito misturado e que essa polca já não é mais polca, já é um machixe, que se chama justamente Espia Só. Nessa mesma época, final dos anos 20, vem a Porto Alegre para a inauguração do que hoje é o Shopping Total, antes era a Cervejaria Brahma e antes ainda era a Cervejaria Continental. Vem para a inauguração da Cervejaria Continental o maior nome da música desses anos, que era o Pixinguinha. O Pixinguinha é o inventor do choro, o cara que não é o inventor do choro, né? O choro foi inventado muito tempo antes, mas não se chamava choro. Mas a partir do Pixinguinha se chama choro, e o Pixinguinha, o Radamés Inhata, ele dizia: quer saber o que é choro? É o Pixinguinha. O resto é em volta. Né? O Pixinguinha é o cara, um dos caras centrais da música brasileira. E era muito famoso nessa época. E o Pixinguinha tinha um regional, que eram os 8 Batutas. Que era... Por que se chama regional? Porque no começo esses grupos tocavam música regional do Nordeste. É doido isso, né? No Rio de Janeiro, a música regional do Nordeste, a cada tanto ela vira moda. E a primeira vez que ela foi uma moda muito forte no Brasil foi nos anos 10. Então, no Rio de Janeiro, teve vários grupos que tocavam música regional, emboladas, maracatus, cocos e tal. E um desses grupos era os 8 Batutas, que tocavam também o que ainda não se chamava de choro, ou começava a se chamar de choro, mas tocavam essa música regional. Nesse formato, o quê? Violão, pandeiro, cavaquinho, flauta, que daí, aos poucos, esses grupos foram deixando de tocar música regional, quando ela passou de moda, e tocando só choro, mas mantiveram o nome de regional. Até hoje se diz um regional de choro. Enfim, os 8 Batutas eram um regional de choro, só que eles foram para a Europa. E na Europa, nos anos 20, em Paris, quem estava, além dos Geraldos lançando o machixe e fazendo sucesso? Vários grupos desta outra música que começava a fazer sucesso. Eu falei, em 1917 foi gravado o primeiro samba de sucesso no Brasil, que era o Pelo Telefone.
Em 1917, foi gravado o primeiro jazz de sucesso nos Estados Unidos pelo grupo do Louis Armstrong. Então, essa novidade era o jazz. E qual era a principal característica instrumental do jazz? Que eles tinham muito volume, porque eles inventaram um negócio que juntava um monte de instrumentos de percussão num instrumento só. Então, em vez de ter um cara para tocar o bumbo, um cara para tocar a caixa e um outro cara para tocar os pratos, eles chamaram o negócio de drums, que é tambores, e juntaram tudo num negócio só, num instrumento só. Que na Alemanha se chama coisa de bater, e no Brasil, num primeiro momento, teve dois nomes. Um era pancadaria, que eu acho que seria o mais lógico, e o outro, como o pessoal achava aquilo muito barulhento, usou o nome que se usa para um coletivo de panelas, que é bateria. Uma bateria de panelas deu nome ao instrumento no Brasil. O saxofone virou saxofone, trumpet virou trompete, drums não virou drums, virou bateria. Então a bateria e o saxofone, que era um instrumento também relativamente novo e que se incorporou ao jazz. Então os Oito Batutas foram para a Europa nesse formato e voltaram com bateria, saxofone e tudo e fizeram uma turnê nacional. E aqui eles chegaram em Porto Alegre e o pessoal enlouqueceu. Todo mundo queria ter um grupo nesse formato, que era o formato de jazz band. Então, durante os anos 20 e começo dos anos 30, Porto Alegre teve umas 30, 40 jazz bands que não tocavam jazz. Tocavam essas músicas todas, mas era o jazz do fulano, era Espiaçó Jazz, a Royal Jazz Band, o Jazz Cruzeiro, e basicamente de músicos negros. Isso é uma coisa muito também importante, que o protagonismo da música de Porto Alegre, durante uma boa parte, desde o começo do século XX, até os festivais universitários dos anos 60, ele é negro. A gente tem essa fantasia do Estado europeu e tal, mas o protagonismo da música, tirando o Radamés Inátali e o Dante Santoro, e o cara de quem nós vamos falar agora, que é o Paulo Coelho, todos os outros, os músicos das big bands, dessas jazz bands, quase todos eles eram negros. A maior parte das jazz bands era formada só por músicos negros, algumas, poucas e não boas, por músicos brancos, e algumas misturavam músicos negros e brancos. A principal delas era do Paulo Coelho. Não esse que vocês estão pensando, mas o Paulo Coelho, pianista e compositor, que era um sujeito gênio. No começo do século XX tinha muitos gênios, eu acho que é porque não tinha TikTok nem WhatsApp, que as crianças... o que tem de gênio com menos de 10 anos de idade, assim, 10, 12, é uma coisa assustadora. Assim. Por exemplo, o Radamés Inátali, de quem a gente poderia falar, mas não vai falar porque não vai dar tempo, e ele também não está no livro, então eu me escapo, porque vai ter um livro só dele ano que vem. O Radamés é um sujeito que, nascido ali na Fernandes Vieira, ele regeu uma orquestra com arranjos dele aos 8 anos de idade. O Dante Santoro, que está no livro, que foi um dos maiores flautistas brasileiros, com 12 anos de idade já era um flautista profissional requisitado, né? E o Paulo Coelho, formou-se, entrou para o Instituto, porque hoje é o Instituto de Artes da URGS, mas se chamava então Conservatório de Porto Alegre, com 9 para 10 anos, e formou-se em piano erudito aos 12. E ele era um gênio, só que ele queria tocar música popular. E aí ele montou essa jazz band, que era a jazz band do Paulo Coelho, que fazia um sucesso extraordinário. Era disputada pelas rádios que então estavam começando. Em 1927, a primeira rádio do Rio Grande do Sul, que é a Rádio Farroupilha. E em 1935... Não, é a Rádio Gaúcha. Em 1935, no centenário da Revolução Farroupilha, é inaugurado o Parque Farroupilha, né, atual, que até então se chamava Redenção, em homenagem à redenção dos escravos. E, felizmente, a gente segue chamando de Redenção, né? E a Rádio Farroupilha... E também teve o centenário teve uma grande exposição quando foi urbanizada a Redenção. Então a gente ainda vê alguns resquícios daquilo, mas procurem ver depois na internet, procurem Centenário Farroupilha Exposição de 1935, é incrível. A Redenção toda virou um parque, uma Disney, assim, com gente de todos os países e tal. E onde a grande estrela dessa época era o Paulo Coelho, que foi
a Buenos Aires numa turnê e gravou lá. Já não tinha mais gravadora aqui em Porto Alegre, né? A Casa Elétrica fechou em 1924 e só vai ter gravadora de novo em Porto Alegre em 1975. Então ficamos 50 anos sem ter gravadora. E o Paulo Coelho gravou lá essa música, O Alto da Bronze, que foi um grande sucesso e que era uma música de grande sucesso aqui. E que fala justamente da Praça do Alto da Bronze. E quando fala aqui, vai falar no Rato Branco, né? O Rato Branco eram os policiais, que já eram chamados de rato, mas tinham um uniforme branco. Então, tocar essa, que é um clássico. Alto da Bronze, cabeça quebrada, praça querida, sempre lembrada, Praça 11 da molecada, praça sem banco, do Rato Branco e do futebol, da garotada endiabrada das manhãs de sol. Tu és a eterna lembrança de um tempo feliz em que eu era criança, do tempo em que a vida era da minha infância uma grande quimera. E hoje eu, pobre profano, me lembro de ti e dos meus desenganos, ó meu alto da bronze dos meus 8 anos. Alto da bronze, cabeça quebrada, praça querida, sempre lembrada, Praça 11 da molecada, praça sem banco, do Rato Branco e do futebol, da garotada endiabrada das manhãs de sol. Tu és a eterna lembrança de um tempo feliz em que eu era criança, do tempo em que a vida era da minha infância uma grande quimera. E hoje eu, pobre profano, me lembro de ti e dos meus desenganos, ó meu alto da bronze dos meus 8 anos. Isso é 1938. Se a gente pensar que começou a se fazer samba em Porto Alegre sistematicamente, no Rio de Janeiro já no final dos anos 20, 28, 29, o samba moderno, né? O pessoal do Estácio de Sala. E depois a geração dos brancos lá, do Noel Rosa, Ari Barroso, a partir de 1930. Começa a ter samba em Porto Alegre muito com um sujeito muito talentoso, preto, classe média baixa, filho de funcionário, mas classe média baixa, que morava na Ilhota, chamado Lupicínio Rodrigues. O Lupicínio, por volta de 1935, 36, começa a despontar e logo ele dá uma sorte, porque nesse momento estava surgindo a Folha da Tarde, que era um jornal do Grupo Caldas Júnior, que foi o primeiro jornal da cidade a tratar dessa coisa menor chamada música popular. E justamente a fazer muita propaganda dessa novidade que chegava em Porto Alegre, que era o samba. Isso aqui é 38. Então, assim, tipo, 2 anos depois, já tinha um samba nas regras da arte como esse, né? E falar rapidamente do que era essa estrutura do rádio. Em 1932, o Getúlio Vargas, que sobe ao poder com a Revolução de 30, e gaúcho e tal, o Getúlio sempre foi um cara que investiu muito na cultura e sempre viu como uma grande sacada ter os artistas do lado dele. Desde o tempo que ele era deputado em Porto Alegre, depois ele foi o que se chamava, não se chamava governador, mas era governador, enfim. Ele foi um dos caras responsáveis pelo crescimento da Livraria do Globo, pela Revista do Globo e tal. Ele foi o cara que votou a primeira lei de direito autoral. E os artistas gostavam muito dele. Em 1932,
ele libera a propaganda no rádio. E aí o rádio, que até então era um negócio amador, vira um negócio super profissional. E essa era toda, que vai dos anos 30 até a ascensão da televisão nos anos 60, esses 30 anos são a era do rádio. Tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil inteiro. Para vocês terem uma rápida ideia assim, do que era, a Rádio Farroupilha, no final dos anos 50, tinha 106 músicos contratados. Eles tinham uma orquestra sinfônica, eles tinham orquestra de jazz, eles tinham um monte de cantores, isso sem contar os radioatores e tal. A Rádio Gaúcha tinha uma big band de 35 músicos, cujo maestro tinha sido importado da Alemanha. E que depois, quando eles demitem todo mundo, porque a televisão toma o espaço do rádio, esse cara vai para a Alemanha e vai ser um dos diretores da Deutsche Grammophon, vai virar um produtor grande lá na Deutsche Grammophon. Então, era esse nível de luxo que se tinha, porque o rádio, nos horários nobres, era todo feito ao vivo. Só que a música que se tocava era basicamente a música que se fazia no Rio de Janeiro. Porque era a música que se conhecia, porque era a música que era gravada nos discos. Então isso é muito doido. Tinha 3 revistas em Porto Alegre falando de música e dos artistas locais, coisa que nunca mais teve. Só que eram as grandes estrelas do rádio, os compositores não apareciam. O único sujeito que aparecia era justamente o Lupicínio, que é uma história grande também, que vai ser o meu próximo livro, que sai ano que vem também. Na verdade, o Radamés não sai ano que vem, eu vou escrever ano que vem, finalizar para sair no outro, mas o Lupicínio sai agora em março já. Mas é que não dá para passar isso aqui sem passar pelo Lupicínio, que é um gênio, né? Então, só para vocês entenderem como termina essa história, antes de eu tocar as músicas, porque eu sempre sou muito prolixo e vou indo. Vocês precisam imaginar, então, esse mundo de Porto Alegre, que tinha esse Star System, que os músicos tinham um monte de trabalho, e que era um super status ser músico, né? Os músicos tocavam na rádio, os músicos tocavam nos clubes, os músicos tocavam em bailes, corriam e tocavam nos cabarés, que eram todos com música ao vivo, né? E, de repente, em 1962, em 1959 começa a chegar a televisão, que ainda começa tímida, e aí acontece um fenômeno muito interessante. Nunca Porto Alegre viu tantos seus artistas, porque a televisão era toda feita ao vivo. Então os artistas estavam todos na televisão o tempo todo, os artistas daqui, porque era muito caro trazer gente de fora. Então é a geração dos atores como o Paulo César Pereio, a Ivete Brandalize, o Paulo José. Essa gente fazia televisão ao vivo, né? E os músicos todos tinham esse trabalho. Só que aí em 1962 começa o videotape, que é gravado. E aí começa a vir a programação gravada do Rio e de São Paulo. E em 2 anos, todo mundo perde o emprego. Então, todos os músicos que estavam empregados nas rádios, e cantores, e radioatores, e tudo isso, os caras foram perdendo emprego indo para a televisão. Aí, na televisão, de repente, 6 meses, todos são demitidos, todos os departamentos, porque passam a trazer a programação do Rio e de São Paulo. É quando vai embora um monte de gente, simplesmente pelo fato de que não tem emprego. Desse monte de gente que vai embora, quem ficou mais famosa foi uma jovem cantora, que então tinha 18 anos de idade, mas já tinha 4 discos lançados, já tinha sido escolhida a melhor cantora do Rio Grande do Sul 3 vezes, sendo que na primeira vez ela tinha 13 anos de idade, que era a Elis Regina. A Elis não saiu para renegar os gaúchos. Ela saiu porque ela precisava sustentar a família. E ela foi atrás de trabalho e foi para São Paulo por causa disso. E muitos músicos dessa geração foram embora, ou para São Paulo, ou para o México, ou alguns para os Estados Unidos. Tinha um grande pianista-compositor, o Manfredo Fest, que fez uma importante carreira nos Estados Unidos. Outros músicos como o Breno Sauer e tal. Mas dessa geração toda, nessa época toda, os únicos caras que conseguiram despontar de alguma forma como compositores eram os caras que foram gravados fora do Rio Grande do Sul. Então, o Lupicínio, que em algum momento dos anos 50 foi o compositor mais gravado do Brasil, e gravado basicamente em São Paulo, não no Rio, o Túlio Piva, muito menos, mas também importante, que era um sujeito também nascido no mesmo ano que o Lupicínio, 1914, e que o Lupe morreu em 74 e o Túlio morreu em 89, então sobreviveu ao Lupe. Então, para encerrar esse passadão,
esse vistaço, como diriam os argentinos. Eu vou encerrar, então, com 2 músicas desses 2 caras. E lembrando vocês que tudo isso é baseado no livro, Uma História da Música de Porto Alegre, que tem ali, inclusive, alguns. Volume 1, que conta essa história, desde a chegada da cidade até o final dos anos 60. E até o começo dos anos 60, e que depois vem o volume 2, enfim. E tem a biografia da Elis, que também conta um pouco essa história que eu já lancei. Mas o Lupicínio, que certamente poderíamos fazer um show só com músicas dele, como tanta gente já fez, é o sujeito que, em plena Segunda Guerra Mundial, compõe esta canção. Ó Deus, se tem poderes sobre a terra, deves dar fim a essa guerra e aos desgostos que ela traz. Derrame a harmonia sobre os lares, ponha tudo em seus lugares, como o bálsamo da paz. Deves encher de flores os caminhos, mais canto aos passarinhos, na vida maior prazer. E assim a humanidade seria mais forte, o mundo teria outra sorte, outra vontade de viver. Não vá, bom Deus, julgar que a guerra que estou falando é onde estão se encontrando tanques, fuzis e canhões. Refiro-me à grande luta em que a humanidade, em busca da felicidade, combate pior que leões. Aonde a dona Divergência, com o seu archote, espalha o raio da morte a destruir os casais. E eu, qual combatente atingido, sou qual um país vencido que não se organiza mais. Sem tocar instrumento nenhum ele fazia essas melodias, gente. E é gênio, né? O cara que tem essa sacada. Então, encerrar, inclusive, efetivamente, agradecer aqui o Farol Santander, agradecer o pessoal todo da equipe, agradecer vocês que vieram, né? O Cevalos, a Mauri, o Olímpio, né? No som aqui. E depois vocês deem uma olhada ali nas coisas que vale a pena. Encerrar com um sujeito que eu tive a grande alegria de conhecer e fazer o último show da vida dele, que na verdade foi o único show que ele fez em teatro, que era o Túlio Piva, já com 75 anos de idade. E que era um sujeito que tinha essa coisa do olhar generoso, né? Do olhar generoso sobre o mundo, assim, de não pensar mal de ninguém, e dessa mitologia da boemia. Ele era um boêmio raro, assim, que um boêmio família, né? E que fez esse hino da boemia da cidade. Gente da noite que não liga preconceito, tem estrelas na alma e a lua dentro do seu peito. Gente da noite, gente da noite que não liga preconceito, tem
estrelas na alma e a lua dentro do seu peito. Gente da vida cansada que leva o seu mundo na madrugada. Gente que canta e que chora de saudade quando a noite vai embora. Chora de saudade quando a noite vai embora. Chora de saudade quando a noite